Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Olá, então vamos agora ao programa 3 dessa série O Universo da Música. Eu já falei no programa 1 sobre a minha obra Música, Cultura e Sociedade, que é essa aqui, né? E que edição esgotada e que você só encontra em arquivo PDF, porque não tem físico para vender, a menos que encontre em sebo. Essa obra, esse título, Música, Cultura e Sociedade, é exatamente o título desse programa aqui. Eu queria falar mais especificamente sobre isso, porque eu falei meio en passant, meio de passagem, no primeiro programa, porque nem era o objetivo falar sobre música, cultura e sociedade. No primeiro programa eu dei uma geral sobre alguns tópicos que eu pretendo tratar ao longo dessa série. Mas aqui na música, cultura e sociedade, acho que para falar dos termos, acho que a primeira coisa é tentar definir essas palavras, né? Então a definição dessas palavras, eu fui buscar, né? Buscar numa ampla pesquisa, numa longa pesquisa, fui buscar nos grandes autores e tudo mais. Eu estou abrindo os conceitos, colocando na mesa, para que seja debatido, para que seja discutido e tudo mais. Então é um trabalho de pesquisa, né? Não se trata de tese, né, de uma tese de doutorado, alguma coisa no gênero, ao contrário. É totalmente aberto. É um trabalho multi ou transdisciplinar, ou multidisciplinar, como queira. É um trabalho tão amplo, e que e pode apresentar contradições naturalmente, porque quando você apresenta teses e antíteses, né? São teses e antíteses. Às vezes para obter a síntese, mas a minha ideia nem era obter a síntese, era abrir mesmo, para a gente tentar entender como a música se relaciona a tantas ciências, né? Conforme eu já expliquei no primeiro programa. Então a ideia é tentar chegar numa definição aproximada do que seria música, do que seria cultura, do que seria sociedade. Conforme eu já expliquei nos dois programas anteriores, e em particular no primeiro programa chama O que é Música, cuja resposta nós vamos tentar adquirir ao longo dessa série, porque a resposta a essa pergunta não é simples. A ideia do que é música, acho que em todos os livros de teoria que eu pesquisei, né, e foram muitos, eu nunca encontrei uma resposta satisfatória do que é música, porque partindo dessa minha teoria, desse meu princípio de que dos fazeres sonoros humanos, música, repetindo o que eu já falei no primeiro programa, música trata-se apenas dos fazeres sonoros dos ocidentais que assim apelidaram os seus fazeres sonoros. A palavra música, o que quer dizer música? Música vem de musa, as musas gregas antigas. Bom, seguindo aqui, fazer algumas citações aqui da minha obra, então, página 49, Música, Cultura e Sociedade, primeiro capítulo, Música, Cultura e Sociedade, está aqui, né? Quero fazer algumas citações. Então, eu escrevo aqui. Antes de tentarmos definições, devemos partir dos seus protagonistas, os homens, os humanos. Homens no sentido antropológico, os humanos. As criaturas às quais deram existência aos fazeres sonoros humanos. Está certo. Estes, em particular no Ocidente, adquiriram, talvez possamos dizer, um hipocorístico, um apelido, um epiteto, que ficou conhecido por música, às suas práticas gerais em grupo, às suas amplas agremiações culturais, as culturas e sociedades, né? As inventando, criando e inventariando. Então, falando em inventariar,
está aqui uma grande questão. Será mesmo que nós temos um grande inventário sobre a humanidade para poder entender todas as culturas de todos os humanos, e em particular a música, os fazeres sonoros de cada grupo humano que existiram ao longo de toda a história humana, e onde começa a história humana? O que propõe a genética moderna, em contraponto às teorias criacionistas e mesmo dos historiadores mais antigos sobre as origens da humanidade, porque ainda não tinham informações científicas suficientes. Na genética moderna, que é um campo da ciência, através de uma análise de DNA mitocôndrio, colhido a partir de fragmentos da pele bucal de qualquer pessoa, com a análise do material colhido em laboratório, a gente pode traçar toda a genealogia, sabendo-se assim quais os seus ancestrais mais remotos, daquela pessoa e de todas as pessoas. Então, um alentado e evidente indício científico sugere que por volta de 150 mil anos estávamos todos na África e éramos todos negros. Portanto, em tese, Adão e Eva eram negros. Então, quer dizer, Adão e Eva. Adão e Eva dessa mitologia cristã que coloca o Adão e Eva como os primeiros humanos e tal. Eu, como sou agnóstico, não sou adepto dessa ideia, né? Nenhuma ideia de nenhuma religião, mas eu respeito, até porque o material de estudo das religiões é bastante interessante, porque eu leio, a minha leitura é como leitura de mitologias, e as mitologias nos ensinam muito. Aí o que eu cito mais adiante, que o autor, o antropólogo Marshall Sahlins, da Universidade de Michigan, ele escreve na obra dele, Sociedades Tribais, assim: entendo o termo tribo como nação no seu uso mais antigo, um corpo de pessoas de origem e costumes comuns que possui e controla toda a extensão de seu território, mas em certo grau socialmente articulada, é especificamente diferente de uma nação moderna, na medida em que suas várias comunidades não estão unidas sob o governo de uma autoridade soberana. O que ele está distinguindo é como as sociedades se transformam no tempo, né? Porque é uma sociedade primitiva, que ainda existem algumas, elas representam o que já fomos no passado, o que todos nós já fomos no passado, porque nós viemos da floresta, tá certo? Onde você não tinha sistema econômico, não tinha sistema político muito incipiente, a economia não existe, né? A menos que se queira aí entender a economia como um princípio básico de sobrevivência. Mas enfim, as complexidades eram outras e não essas que temos hoje, né? Hoje nós temos algo atípico em toda a história humana, que é o confronto de 200 mil culturas. Eu queria avançar inclusive nessa ideia mais adiante. Então, sobre a questão da natureza, de como surge o homem, ainda tem mais alguns pontos aqui que eu quero falar. Mas de qualquer jeito, o que dentro da antropologia foi se buscando, se encontrando, são várias categorias do homo, né? Homem, né? Homo no sentido antropológico. Homo sapiens, Homo faber, Homo habilis, Homo ludens, né? E por aí vai. Cada um desses homos teria desenvolvido determinadas habilidades, né? Então, eu até escrevo aqui, o Homo sapiens tenta indicar o homem que sabe, o homem racional. O Homo faber quer sugerir o homem que fabrica. O Homo habilis sugere o homem que tem habilidades. O Homo ludens tenta indicar o homem lúdico, que joga. E aí é interessante para nós, o homem que joga, porque está diretamente ligado à música. Vou falar um pouco sobre o Homo ludens, da obra do Johann Huizinga. É uma obra clássica. Ele diz assim: em época mais otimista que a atual, nossa espécie recebeu a designação de Homo sapiens. Com o passar do tempo, acabamos por compreender que afinal não somos tão racionais quanto a ingenuidade e o culto da razão do século XVIII nos fizeram supor. E passou a ser moda designar a nossa espécie como Homo faber. Entende Huizinga que essa designação é ainda mais inadequada que a anterior, então completa o autor. Existe uma terceira função que se verifica tanto na vida humana como na animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico de objetos, que é o jogo. Creio que depois de Homo faber e talvez ao nível do Homo sapiens, a expressão Homo ludens, que é o título da obra dele, merece um lugar em nossa nomenclatura.
Huizinga, eu falando agora, reitera que jogo é tomado em sua obra como fenômeno cultural e não biológico. Acrescenta Huizinga ainda: a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia geral do jogo. Os animais brincam tal como os homens. E aí tem um ponto importante, porque a música, ela envolve essas duas coisas, ela envolve basicamente duas coisas aqui. Que é o homo ludens, que é o jogo, é o homem que brinca, né? Porque a música também é brincadeira, né? Play, né? Tocar, brincar. Tanto é que do inglês play, tanto faz se é tocar ou brincar. Então o homo ludens é o homem que joga. E o homo, vamos dizer, o homo faber é o que fabrica, então que fabrica instrumentos, né? Então é um processo que já vem se acumulando no homo sobre o homo, né? Até chegar no homo sapiens, né? Enfim, agora vamos chegar no homo robôs. Hoje em dia tornou-se particularmente difícil uma definição da cultura, porque ela pode ser estudada de vários pontos de vista. Precisaríamos escolher uma perspectiva para poder defini-la. Gostaria de remontar o significado da palavra cultura na sua tradição romana. A palavra é latina e sua origem é o verbo colo, que significava eu cultivo, cultivar a terra. Na realidade, se você vai pesquisar os vários autores, como será o Norbert Elias, no Processo Civilizador, Abraham Moles, na obra Sociodinâmica da Cultura, onde ele escreve: a noção de cultura foi proposta pelos filósofos há cerca de 2 séculos, a palavra cultura aparece em dicionário alemão, papapá e tal. Ele vai dizendo, obviamente, que o significado dessas palavras vão se transformando no tempo. Mas o que mais interessa é isso aqui. A cultura consiste em padrões implícitos e explícitos de comportamento e para comportamento adquiridos e transmitidos por símbolos que constituem as realizações distintivas dos grupos humanos, inclusive suas incorporações em artefato. O núcleo essencial das culturas consiste nas ideias tradicionais, isto é, recebidas e selecionadas historicamente, e especialmente nos valores que lhes atribuem. Por outro lado, sistemas de cultura podem ser considerados como produtos de ação e também como elementos condicionantes de ação futura. Ainda teria outras citações, como do Claude Lévi-Strauss, Raça e História, enfim, Raça e Cultura e tudo mais. Teriam outras situações, mas o que acontece? Não dá para falar da música dos humanos, da música no sentido total, se você não tem um conceito formado sobre, ou pelo menos aproximado das origens da humanidade, né, do que são os humanos do ponto de vista cultural, né, e o que é definir cultura também, né, o que isso quer dizer cultura. E como a sociedade se forma. Então, uma visão antropológica e sociológica da música é, assim, imprescindível para a gente poder entender música. Então, cabe perfeitamente um estudo da antropologia da música, inclusive, que essa ciência existe, né, que surgiu como antropologia da música, depois virou etnomusicologia, que é uma ciência que surgiu dos anos 60, da década de 60 para cá. Né, etnomusicologia, né, que é interdisciplinar. Então, o etnomusicólogo entende melhor essas questões, porque ele tem uma visão da antropologia e tem uma visão da música, que eu vou tratar isso depois também, eu vou voltar nesse assunto. Né. Eu estou entrando aos pouquinhos em cada programa, porque é muito vasto e, em certo sentido, complexo, para a gente poder entender todas essas questões da música, produzida pelos humanos, né? Então, para entender a música produzida pelos humanos, antes ainda a música do cosmos, né? Então nós precisamos de todo um estudo mais apurado sobre várias áreas da ciência para poder entender. Mas veja bem, eu não estou propondo aqui que nós vamos chegar a alguma conclusão. Aqui é um estudo, né? Um humilde estudo até. E eu não vou tratar nessa série só desse livro e citar esses autores que estão citados nesse livro. Eu vou tratar de outros assuntos, fazer entrevista com outras pessoas e tudo mais, tá? Bacana? Então vamos seguindo no próximo programa, o programa 4, né? Esse aqui foi o programa 3, Música, Cultura e Sociedade, que eu tentei pontuar razoavelmente, superficialmente, o que a música como o produto das culturas humanas, né? Mas foi superficial. Para a gente estudar isso bacana mesmo, eu teria que pegar uma série, veja bem, teria que fazer uma série só desse tema aqui, música, cultura e sociedade.
Só o que eu iniciei hoje teria que virar uma série só desse tema. Veja bem, esse aqui é o programa 3. Só para vocês entenderem a dimensão do negócio, né? Quando a gente vai estudar seriamente uma coisa, o estudo é muito amplo, envolve uma equipe. Não adianta uma pessoa estudar sozinha, como eu aqui estudar sozinho, tem que ser uma equipe, né? Isso é o certo. Uma equipe como é, por exemplo, como foi formada, por exemplo, a equipe do estudo de biomusicologia, que eu ainda tratarei num breve programa, aí, no próximo programa eu vou falar da biomusicologia, tá? Que é um estudo bem bacana e tal. Aliás, já toquei nela, já falei sobre ela no primeiro programa. Então vamos adiante, vamos para o programa 4. Então é se inscrever no canal e semana que vem estamos juntos. É isso aí, obrigado, até mais, tudo de bom.